Você acha mesmo que foi só mais um 2-1 em um clássico carioca? Então segura essa, porque o que aconteceu depois do apito final no Maracanã pode ter sido muito mais devastador do que os 2 gols que balançaram a rede. Assim que a partida terminou, enquanto a torcida do Flamengo comemorava mais uma vitória importante na temporada de 2026, do outro lado o clima era de terra arrasada. E não foi a imprensa que criou essa narrativa. Foi um dos próprios líderes do Botafogo que escancarou tudo diante das câmeras. O zagueiro Alexander Barbosa parou na frente da TV Globo e soltou declarações que expuseram um cenário interno que poucos imaginavam estar tão frágil. O que parecia apenas frustração pós-jogo, rapidamente se transformou em um retrato preocupante de um elenco pressionado, dividido e sem respostas imediatas para uma sequência negativa que já virou pesadelo para o torcedor alvinegro. O jogo em si foi equilibrado em determinados momentos, isso é fato. O Botafogo conseguiu competir, chegou a empatar, teve volume em parte da partida. Mas clássico não se ganha com sensação de domínio, se ganha com eficiência. E foi exatamente aí que o Flamengo mostrou por que vive um momento tão sólido em 2026. No segundo tempo, as mudanças surtiram efeito imediato. Ajustes táticos, leitura de jogo, frieza nas decisões. O Flamengo foi cirúrgico. Não precisou amassar o adversário o tempo todo, bastou esperar o momento certo e aproveitar as oportunidades. E quando o apito final confirmou o 2-1, não foi só uma vitória. Foi a confirmação de uma maturidade competitiva que hoje faz diferença nos detalhes. Enquanto um lado comemorava a consistência, o outro acumulava sua 5ª derrota consecutiva na temporada. E é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais dramáticos. Alexander Barbosa, visivelmente abatido, afirmou que estava muito triste e que o resultado não refletia exatamente o que aconteceu em campo. Até aí, discurso comum de pós-jogo. Mas ele foi além. Reconheceu que o Flamengo soube aproveitar melhor as mudanças no segundo tempo e admitiu que o Botafogo precisa mudar a postura. Só que a declaração que realmente explodiu nas redes foi quando ele disse que a responsabilidade pela má fase deve ser dividida por todos, do dono do clube até os roupeiros. Essa frase ecoou como um alerta vermelho. Quando um jogador inclui até funcionários de apoio na divisão de culpa, o que isso revela sobre o ambiente interno? 5 derrotas seguidas não acontecem por acaso. Antes do clássico, o Botafogo já vinha tropeçando contra Fluminense 2 vezes, Grêmio e Vasco. A sequência negativa vinha aumentando a pressão jogo após jogo. Mas foi justamente a derrota para o Flamengo que parece ter sido a gota d'água. Porque perder clássico mexe com orgulho, mexe com identidade, mexe com projeto. E quando a derrota vem acompanhada de declarações públicas expondo problemas internos, o impacto é multiplicado. O torcedor começa a questionar comando, planejamento, liderança. A imprensa amplia o debate e o vestiário, que deveria ser um ambiente de blindagem, passa a ser visto como um espaço de tensão constante. Enquanto isso, o Flamengo segue em uma rota completamente diferente. Em 2026, o clube demonstra estabilidade financeira, planejamento esportivo e elenco equilibrado. O trabalho no ninho do urubu reflete dentro de campo. O time sabe sofrer quando precisa, sabe acelerar quando enxerga brecha e sabe administrar vantagem. Essa maturidade foi determinante no clássico. O Flamengo não entrou em desespero quando o rival empatou. Manteve a estrutura, ajustou peças e esperou o momento certo. Esse tipo de comportamento coletivo não nasce do nada. É fruto de continuidade, confiança e hierarquia clara. E quando um time atinge esse nível de solidez, ele começa a exercer algo ainda mais poderoso: domínio psicológico. O efeito dominó dessa vitória vai além dos 3 pontos. O Botafogo agora precisa virar a chave rapidamente porque tem compromisso importante contra o Nacional de Potosí pela Libertadores. Só que a pergunta inevitável é: como reagir quando a própria liderança expõe fragilidades internas em rede nacional? A tentativa de resposta pode estar no mercado. Surgiu a informação de que o clube negocia a contratação de Edenilson, atualmente no Grêmio, numa tentativa clara de reforçar o elenco e sinalizar reação. Mas contratações em momentos de pressão costumam carregar um peso extra. Não é só sobre qualidade técnica, é sobre capacidade de suportar um ambiente já tensionado. O que mais chama a atenção em todo esse cenário é o contraste.
De um lado, um Flamengo que venceu com inteligência e saiu fortalecido. Do outro, um Botafogo que, mesmo competindo em campo, saiu emocionalmente abalado. A fala de Barbosa não foi apenas um desabafo isolado. Ela simboliza um grupo que sente o impacto de uma sequência negativa e busca explicações para algo que parece escapar do controle. Quando um atleta afirma que todos têm culpa, inclusive setores fora das quatro linhas, isso aponta para uma crise sistêmica, onde a responsabilidade se dilui e a solução parece distante. Clássicos sempre deixam marcas, mas alguns deixam cicatrizes mais profundas. O 2-1 no Maracanã pode entrar na história não apenas pelo resultado, mas pelo que desencadeou nos bastidores. O Flamengo consolida um momento de força técnica e mental, enquanto o rival tenta se reorganizar antes que a temporada escape de vez. E no futebol de alto nível, a diferença entre estabilidade e crise muitas vezes está na capacidade de transformar pressão em combustível. Em 2026, pelo menos até aqui, o rubro-negro demonstra saber exatamente como fazer isso. Já o alvinegro enfrenta o desafio de reconstruir confiança em meio a um cenário que se tornou público, intenso e decisivo para o rumo da temporada.